Olá, o título da minha pesquisa é Regionalismo, Resistência e Religiosidade em Antologia Retirante, de Pedro Casadáuliga. Me chamo Ana Paula de Lima Santos e sou estudante de graduação do curso Letras, Língua Portuguesa e Respectiva Literatura na Universidade de Brasília. Falarei agora sobre o projeto de pesquisa que deu origem ao meu trabalho. O projeto é vinculado ao projeto Historiografia e Cânone, Autores na Margem do Cânone, desenvolvido pelo professor doutor Dangley de Castro Pereira, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. Falarei agora do tema e da justificativa da pesquisa. Pedro Casadáuliga é um poeta espanhol radicado no Brasil e um autor pouco difundido nos limites do modernismo brasileiro. Sendo assim, é importante que sua produção literária seja mais profundamente investigada, a fim de se identificar nela elementos fundamentais na estruturação de sua poética, como, por exemplo, o regionalismo da região de São Félix do Araguaia, no noroeste do estado do Mato Grosso, a resistência impregnada pela revolta contra as classes dominantes da época, e, finalmente, a religiosidade, elemento ligado à sua posição enquanto bispo da prelazia de São Félix do Araguaia. A pesquisa tem 3 objetivos principais: abordar os aspectos da religiosidade como resistência na poética de Pedro Casadáuliga, pensar a complexidade do conceito de regionalismo na literatura do século XX como ressonância do caráter da temática ligada à denúncia e à crítica social em antologia retirante, e, finalmente, apresentar e investigar, mesmo que sucintamente, a poesia de Pedro Casadáuliga através da análise de um poema selecionado da obra Antologia Retirante. A fim de alcançar os objetivos da pesquisa, além da leitura integral da obra Antologia Retirante enquanto corpus principal de orientação do trabalho, foram adotadas outras etapas metodológicas revisionistas. A primeira delas foi o contato com o ponto de partida teórico, onde revisitou-se a literatura ligada à linha do projeto de pesquisa Historiografia e Cânone, Autores na Margem do Cânone. Em seguida, buscou-se compreender um pouco mais sobre a vida de Pedro Casadáuliga através de obras de caráter biográfico, a principal delas de Ana Helena Tavares. Em seguida, leu-se obras de caráter documental para melhor compreender a contextualização da produção poética de Casadáuliga, focando o contexto histórico matogrossense em meados dos anos 70. Nessa etapa, destacamos os efeitos da ditadura militar na região e a expansão capitalista, contexto que muito influenciou o caráter de resistência na poesia de Casadáuliga. E, finalmente, também foi feita a leitura de obras de caráter crítico, a fim de estabelecer uma conexão entre a produção poética do autor e seu contexto de regionalismo, resistência e religiosidade. A obra estudada em questão é a Antologia Retirante, publicada pela primeira vez no Brasil pela editora Civilização Brasileira em 1978. Ela é uma coletânea bilíngue em espanhol e português de poemas de Dom Pedro Casadáuliga, a maioria deles já publicados originalmente sob o título Tierra Nuestra Libertad. Ela é uma obra dividida em 6 partes, onde cada uma contém temáticas que perpassam desde a subjetividade reflexiva do poético diante do espaço e de convenções da religiosidade, à observação do cotidiano e do espaço regional matogrossense. Esses temas são alinhados a uma progressiva e corrosiva crítica social. Finalmente, dentro dessa obra, escolhemos um poema-chave para estudarmos os conceitos de regionalismo, resistência e religiosidade. Esse poema é o poema Tierra Nuestra Libertad. As conclusões obtidas nesse trabalho foi que a Antologia Retirante é uma obra símbolo que representa o movimento migratório de retirar-se da terra, de ir em direção a algum lugar. O próprio autor da obra faz parte de um movimento migratório, uma vez que ele escreve de um país que não é o seu de nascimento. A apresentação do poeta nos faz atingir os aspectos ligados ao regionalismo, à resistência e à religiosidade na obra poética como um todo. Tais aspectos, como demonstrados, compõem a intencionalidade da enunciação lírica em sua obra poética. Frente ao contexto nacional, a obra de Casadáuliga se encaixa nos limites da estética modernista brasileira e, devido à importância do autor enquanto produtor de uma temática ligada à luta pela palavra engajada, fazem-se importantes estudos aprofundados sobre a sua produção como um todo. Obrigada!